Bem, gente, continuando o sistema digestório 2, vamos estudar agora um pouco sobre os mecanismos de controle da digestão. Esse mecanismo ele envolve reflexos. Então, nós vamos ter reflexos longos, que vão ser integrados ao sistema nervoso central, os reflexos curtos, integrados ao sistema nervoso entérico, e reflexos que envolvem especificamente peptídeos no trato gastrointestinal. Então, aqui um fluxograma representando esses reflexos que envolvem os peptídeos gastrointestinais. Primeiro vai ocorrer o estímulo, que seria a fase cefálica da digestão, a distensão do trato gástrico, a produção de ácido e a presença de alimento. O receptor e centro integrador desses reflexos vão ser as células secretoras do estômago, intestino delgado. A via aferente são os peptídeos gastrointestinais e os efetores seria a musculatura lisa do gastrointestinal, células endócrinas do estômago, pâncreas e intestino delgado, e entre outras células endócrinas. Além disso, o sistema nervoso também é um efetor. As respostas advindo desses estímulos vão ser as mudanças na motilidade gastrointestinal, com a liberação da bile e ainda secreções do pâncreas, secreções das enzimas do pâncreas. A síntese e liberação de enzimas, ácido e bicarbonato. E, finalmente, como resposta a esse estímulo, vamos também ter a fome e a saciedade. Os reflexos longos, eles vão se originar fora do sistema digestório. São reflexos que antecipam o trato gastrointestinal, que antecipam a alimentação, o fato do indivíduo se alimentar. E como que acontece? Através de reflexos emocionais, através do cheiro de um alimento, através da visão desse alimento, como aqui na figura ao lado, através do som, ou mesmo o pensamento naquele alimento específico vai fazer o indivíduo salivar e já produzir as enzimas que vão ser responsáveis para absorver esses nutrientes. Aqui um esquema de como que ocorre os reflexos longos. Então, o controle vai ser autonômico, nós vamos ter vias simpáticas e vias parasimpáticas introduzidos nesses reflexos. Então, nós vamos ter tanto impulsos inibitórios quanto impulsos excitatórios. No caso dos impulsos excitatórios, na figura nós podemos ver primeiramente lá nos altos centros o estímulo através da visão, do pensamento, ou mesmo de sentir o cheiro da alimentação. O reflexo vago já estimula o esôfago, estimula o estômago, o intestino grosso e o intestino delgado. E a via sacra, o nervo esplâncnico, nesse caso ele vai estimular a parte final do intestino grosso, o reto sigmoide e finalmente reto e ânus. Enquanto que a via parasimpática, de T3 até L1, ela vai ter um gânglio paravertebral, principalmente, que vai fazer com que ocorra a liberação de adrenalina no órgão específico. Essa adrenalina, ao contrário do que acontece com os batimentos cardíacos, com o aumento dos batimentos cardíacos, a adrenalina que estimula o sistema gastrointestinal, ela não vai excitar, e sim ela vai inibir a função do órgão em si. Então, ele vai inibir a função digestiva, as vias simpáticas, enquanto que as parasimpáticas, elas podem tanto inibir quanto excitar essas fibras nervosas. Os reflexos curtos, que são controlados pelo plexo nervoso entérico, é denominado de pequeno cérebro. Por quê? Porque ele funciona de forma independente. Ele não precisa dos altos centros para funcionar. Então, eles vão se iniciar através, aqui no desenho dá para ver perfeitamente o plexo nervoso em azul e em amarelo as células de Cajal,
que ficam entremeadas à musculatura lisa do trato gastrointestinal. Então, o que acontece? Essa musculatura vai ser contraída através dessa ligação. Então, as células de Cajal, como já foi falado em outra aula, nós vamos ter células misturadas com células musculares lisas e dessa forma podendo se contrair sozinho. Por isso ele é chamado reflexo curto. Ele funciona apenas a nível de sistema gastrointestinal, não chega aos altos centros. Como disse anteriormente, se você cortar o estímulo do tronco cerebral e esse estímulo não chegar aos altos centros, mesmo assim o plexo nervoso entérico vai continuar funcionando. Os reflexos que envolvem os peptídeos no trato gastrointestinal. Então, nós vamos ter peptídeos que vão atuar como hormônios e vão atuar em sinais parácrinos. Então, a molécula peptídica ou esse hormônio, ele vai excitar ou então inibir a motilidade e a secreção gastrointestinal. Os peptídeos têm como principal função alterar a atividade peristáltica, contrai a vesícula biliar para a liberação da bile, como eu falei anteriormente, a vesícula biliar ela vai ser estimulada pela CCK ou colicistoquinina e além disso, os peptídeos têm a capacidade de maximizar a digestão e a absorção. Então, aqui na figura, já adiantando fisiologia da nutrição, nós vamos ver, adiantando a fisiologia da nutrição, nós vamos ver aqui na figura 2 aminoácidos separados. Para que 2 aminoácidos possam se tornar um dipeptídeo, nós vamos ter que retirar uma molécula de água e introduzir um radical peptídico através das ligações do nitrogênio e carbono, sendo que uma molécula de água vai ser dispensada, formando dipeptídeo. Então, para formar um dipeptídeo e assim por diante, nós vamos ter a retirada da água de um dos radicais, de um dos aminoácidos, e assim o nitrogênio do radical 2 ou do segundo aminoácido, ele vai se ligar diretamente ao carbono, formando uma ligação dipeptídica. Tudo isso a gente vai estudar melhor em fisiologia da nutrição. Os principais exemplos de hormônios gastrointestinais são a CCK, que a gente já falou dela. Ela tem como característica aumentar a saciedade, a grelina, que aumenta no encéfalo e, consequentemente, aumenta a ingestão alimentar, sendo que em 1964, o primeiro hormônio gastrointestinal foi a gastrina, o primeiro hormônio encontrado foi a gastrina. Sabendo-se que a CCK, ela, além de aumentar a saciedade, ela também tem a capacidade de estimular os hepatócitos, estimular o fígado a produzir bile. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre os hormônios digestórios. Vamos nos aprofundar em cada um deles, vendo cada uma de suas funções.